capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, assim diz a palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece o coração, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso a palavra dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-se das suas ruínas restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a sua vida, a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animal sufocado e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, e quando leram sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor.
Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Esse texto eu tenho trabalhado recentemente com ele em diversos contextos, porque recentemente nós, como igrejas reformadas, nós realizamos um concílio, um sínodo recentemente, e também como coordenador do projeto DORT, nós fizemos uma conferência DORT em Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí, recentemente. Então, dentro desse contexto relacionado com Atos 15, nós podemos ver como desse capítulo nós podemos tirar princípios que orientam as igrejas sobre como lidar com certas situações dentro da igreja, ou até mesmo aquelas situações que extrapolam a igreja. De vez em quando acontecem situações que vão além da capacidade da igreja de resolver essa questão dentro da própria congregação. Então é necessário compartilhar isso com outras igrejas. Então, não que Atos 15, a gente possa dizer assim, Atos 15 foi o primeiro concílio das igrejas, e que Atos 15 funcione como um modelo para os concílios que as igrejas devem realizar. Mas Atos 15 funciona como a primeira reunião entre igrejas. Naquele momento, basicamente, duas igrejas, a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. Mas o modo como essas igrejas estão tratando os assuntos e os motivos que levaram essas igrejas a se reunirem para tratar esses assuntos são ainda elementos que estão presentes nas reuniões de igrejas em nosso tempo também. Igrejas, elas, por necessidade, muitas vezes estão se reunindo para tratar certos assuntos de interesse comum, e também igrejas estão tratando esses assuntos de um modo bíblico. Então, esses princípios bíblicos de como lidar com esses assuntos, nós podemos também tirar alguma coisa aqui de Atos capítulo 15. Se você observar nos primeiros versículos, você pode perceber que a igreja de Antioquia, que era uma igreja fortemente missionária, era a grande responsável pela propagação do evangelho no mundo gentílico, ela foi perturbada pela chegada de irmãos que haviam chegado da Judéia, e a gente percebe que esses irmãos, eles vieram da Judéia, como diz o versículo 1, e o versículo 24 claramente identifica eles como membros da igreja de Jerusalém. Você pode ver no versículo 24. Então, essas pessoas que o versículo 1, Lucas, ao escrever, nem chama de irmãos, chama de indivíduos. E Paulo, na carta aos Gálatas, se referindo a esses judaizantes, até chama de falsos irmãos. Então, essas pessoas desceram de Jerusalém para perturbar a paz da igreja de Antioquia, ensinando um outro evangelho, como Paulo diz escrevendo aos Gálatas. Porque o evangelho pregado por Pedro e por Paulo, e também por Barnabé e pela igreja em geral, era o evangelho da salvação pela graça de Deus. Uma salvação que não se baseia nos méritos dos homens, uma salvação que não se baseia nas obras humanas de justiça, na sua obediência à lei, mas se baseia completamente em Deus. Então, essa mensagem de salvação graciosa estava sendo perturbada com o ensino desses falsos irmãos de que isso não era suficiente. Esses gentios que estavam se convertendo à fé cristã, eles precisavam também
circuncidar-se e guardar a lei de Moisés. Você pode ver isso no versículo 1. Eles repetem isso quando acontece a reunião em Jerusalém, no versículo 5, você vê que alguns das seitas dos fariseus que haviam crido faz a mesma exigência. Então é possível até que essas pessoas do versículo 1, ou elas são as mesmas pessoas no versículo 5 que eram do grupo dos fariseus, ou eram pessoas que estavam dentro do mesmo grupo maior, estavam relacionados. Então, eles, com essa mensagem, estavam perturbando a igreja. Veja que, no primeiro momento, a igreja de Antioquia, ela sabia que ela tinha uma responsabilidade de lidar com isso e ela tenta tratar o assunto. O assunto é tratado localmente para tentar chegar a uma solução. Você vê no versículo 2 que houve uma discussão demorada entre Paulo e Barnabé, que pela providência de Deus estava na cidade de Antioquia, na igreja de Antioquia naquele momento, para contender com esses homens, eles que há pouco tempo haviam chegado de uma viagem missionária, capítulo 13 e 14, esses irmãos estavam fora da cidade pregando o evangelho, mas agora estavam de volta e puderam combater então esses falsos irmãos que estavam tentando inserir esse falso ensino na igreja de Antioquia. Então a igreja tenta resolver isso ali, mas a igreja percebe que não tem condição, está extrapolando, não tá chegando a um consenso. E esses irmãos haviam chegado vindo de outra igreja, então havia já uma outra igreja envolvida no assunto. Então o que a igreja de Antioquia faz? Nomeia Paulo e Barnabé como seus representantes. Hoje nós costumamos usar a expressão delegados ou deputados quando vamos realizar sínodos e concílios. Então, esses irmãos, nomeados pela igreja de Antioquia, são enviados para Jerusalém, para se reunir com a igreja de Jerusalém, para se reunir com os apóstolos e presbíteros, a fim de resolver essa questão. Então, veja que quando esses irmãos chegam a Jerusalém, eles são recebidos, versículo 5, você pode ver, eles são recebidos, versículo 4, melhor dizendo, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então, parece ser uma grande assembleia, onde previamente toda a igreja com apóstolos que estavam lá, não é informado quantos e se todos estavam, são mencionados pelo menos o apóstolo Pedro e Tiago, mas então esses apóstolos que estavam presentes junto com os presbíteros e a igreja, existe uma questão, alguns sugerem que a expressão igreja aqui não fale sobre a congregação dos membros local, mas os representantes das várias congregações que faziam parte da igreja de Jerusalém. Isso de fato é uma possibilidade, mas também pode ser realmente que se refira à presença dos membros da congregação local nessa assembleia. De qualquer forma, não apenas os apóstolos anciãos, mas tinha parte da igreja também reunida. Então era de fato uma grande assembleia. E é interessante porque nós vamos ver que essa assembleia foi dividida em alguns momentos, provavelmente 3 momentos distintos. Assim que Paulo e Barnabé, com a comitiva, chega a Jerusalém e é recebido pelos presbíteros e pelos apóstolos, eles relatam tudo o que estava acontecendo, e naquele momento esses do grupo dos fariseus se levantam fortemente em oposição. Você pode ver isso ainda no versículo 5. Então, por causa da oposição forte desses homens que se levantaram contra a mensagem, contra a notícia que Paulo e Barnabé estavam expondo a toda a igreja reunida com os apóstolos e presbíteros, então esses irmãos acharam por bem, é como se eles se reunissem particularmente, reservadamente, para tratar o assunto com esses 2 grupos. O versículo 6 não menciona a igreja, mas somente os apóstolos e presbíteros. Então parece que eles se reuniram particularmente para tratar a questão, mas depois, a partir do versículo 7, apoiado pelo versículo 12, que mostra mais uma vez que toda a multidão estava presente, mais uma vez os irmãos estão agora na assembleia para expor resultados daquela conversa que havia tido com essas pessoas do grupo dos fariseus. Então, esses
apóstolos e presbíteros ali parecem ter chegado já a um consenso e concordado com a posição da igreja de Antioquia, de que, de fato, não era necessário que os gentios circuncidassem e guardassem a lei de Moisés, mas estavam de acordo com o que a igreja de Antioquia estava fazendo, pregando aos gentios o evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo, onde os gentios eram chamados a crer no Senhor Jesus e receber o sinal da nova aliança, que é o batismo, e não mais o sinal da aliança no Antigo Testamento, que era a circuncisão. Então, esse terceiro momento, esse momento final, o momento a parte final dessa assembleia, quando os apóstolos vão agora dar o seu testemunho, o seu relato perante toda a assembleia, nós vemos o primeiro a falar é Pedro, no versículo 7. Pedro toma a palavra e começa, até o versículo 11, ele vai relatar, lembrando aos irmãos aquilo que havia acontecido com ele anos atrás, quando ele havia entrado na casa de um gentio chamado Cornélio e pregado o evangelho para Cornélio e para sua família. Naquele momento, Pedro não fala sobre os gentios guardarem a lei de Moisés, nem fala sobre os gentios serem circuncidados. O que Pedro anuncia quando entra na casa de Cornélio é que eles deveriam crer em Jesus Cristo, o Messias prometido. E quando eles expressaram a sua fé em Jesus Cristo, o próprio Deus testificou que aceitava os gentios como parte do povo de Deus, enviando o Espírito Santo, até com a evidência externa de falar em outras línguas, como havia acontecido em Atos 2, quando somente judeus estavam presentes. Então, olha, se Deus no princípio confirmou a nossa fé por meio do derramamento do Espírito Santo, sendo nós judeus, e agora, sendo eles gentios, Deus faz a mesma coisa, então está claro que Deus não está fazendo distinção alguma entre nós e ele. O apóstolo Pedro claramente diz isso. Deus não faz distinção alguma. Versículo 9, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração, pela fé em Jesus Cristo. Então, Pedro é o primeiro a relatar que quando ele, no passado, logo no comecinho, logo depois de Pentecostes, ele é enviado por Deus aos gentios, ele não fala sobre os gentios guardarem a lei de Moisés, ele não fala sobre os gentios serem circuncidados, mas ele prega Jesus, o Salvador prometido, e ele batiza aqueles que creem como sinal da nova aliança. Então, nem circuncisão, nem a guarda da lei de Moisés. Depois, o apóstolo Paulo, Barnabé e Paulo fazem a mesma coisa. Eles começam a relatar os sinais que Deus estava fazendo por meio dele entre os gentios, não entre os judeus. Então, Deus continuava confirmando a fé dos gentios por meio de sinais e maravilhas, como ele menciona no versículo 12. Então, o testemunho de Paulo, de Barnabé, é o mesmo testemunho de Pedro, ou seja, o testemunho de que Deus está salvando o gentio pelo mundo afora, sem a necessidade de circuncisão e sem a necessidade de guardar a lei de Moisés, mas tão somente com base na fé no Salvador Jesus Cristo e recebendo eles o batismo como sinal da nova aliança. Então, esses dois testemunho de Pedro e o testemunho de Paulo e de Barnabé são os testemunhos fundamentais que vão agora dirigir essa reunião para a sua parte final, a parte final que será dirigida por Tiago. Estamos tratando hoje o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Informei no começo que esse capítulo conta a história da primeira reunião entre igrejas. Então, a reunião entre igrejas não ficou em Atos 15 somente, mas posteriormente houveram várias outras reuniões, outros concílios e sínodos das igrejas cristãs. Por exemplo,
os 7 primeiros sínodos, os 7 primeiros concílios são chamados de concílios ecumênicos, muito embora as igrejas de tradição protestante só reconhecem os 3 primeiros, porque a partir do 4º concílio, que ainda é denominado ecumênico por parte da Igreja Oriental e da Igreja Católica Romana, mas nesses concílios já foram introduzidas coisas estranhas ao cristianismo, como, por exemplo, a adoção de imagens no culto. Por causa disso, o mundo protestante não pôde aceitar esses outros concílios, mas os 3 primeiros concílios são reconhecidos como concílios ecumênicos, inclusive por igrejas de tradição protestante. E atravessando os séculos, no século XVII, por exemplo, aconteceram duas grandes reuniões de igrejas, no ano de 1618 e 1619, na Holanda. As igrejas reformadas de Holanda se reuniram no Grande Sínodo de Dort, com a presença, inclusive, de delegados e representantes de igrejas reformadas do exterior, que estavam em concordância com as igrejas na Holanda quanto à doutrina da salvação. E pouco menos de 30 anos depois, nas Ilhas Britânicas, a Assembleia de Westminster, na Inglaterra, estava se reunindo para produzir aquilo que ficou conhecido para nós como os símbolos de Westminster. Então, veja que essa história de as igrejas se reunirem para tratar assuntos comuns não ficou apenas em Atos 15, mas atravessou toda a história, e também, até nos dias de hoje, igrejas, muitas igrejas, como igrejas reformadas, presbiterianas, congregacionais, elas têm a prática de se reunirem anualmente em concílios. Então, continuando aqui a nossa explicação, chegamos ao ponto em que o apóstolo Tiago agora toma a palavra, versículo 13, para resolver, para apresentar uma solução. Então, Tiago, quando vai apresentar a sua solução, a sua proposta de resolução aqui para esse problema, ele basicamente, ele faz 3 coisas. Ele destaca alguma coisa importante do relato de Pedro. Você pode ver isso no versículo 13, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: atentai às minhas palavras, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, esse é a primeira coisa que ele faz, é uma observação, um destaque com base no relato do apóstolo Pedro, que era um dos apóstolos do Senhor, um dos principais apóstolos, reputado como coluna da igreja. Então, Tiago toma o testemunho de Pedro para mostrar que Deus estava realmente chamando os gentios, incluindo os gentios no povo de Deus. Depois disso, no versículo seguinte, o que Tiago faz é ir na palavra de Deus e buscar um fundamento na Escritura que apoiasse aquilo que Deus estava revelando na prática por meio da pregação apostólica. E ele faz isso indo ao livro de Oséias e trazendo do livro de Oséias essa citação que nós encontramos aqui nos versículos seguintes, versículo 15, confere com isso a palavra dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então ele segue com essa citação para mostrar que a descendência de Davi estava sendo restaurada, e nessa restauração da descendência de Davi, por meio do Cristo prometido, os gentios estão fazendo parte, versículo 17, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, Tiago vai na Escritura, busca um fundamento para apoiar aquilo que Deus estava realizando na prática por meio do seu apóstolo. Então, com esse fundamento, agora ele apresenta a sua proposta de solução do problema. Tiago oferece como solução o seguinte: de um lado, não impor sobre os gentios a obrigação de guardar a lei de Moisés e de ser circuncidado, porque esses elementos foram elementos apropriados para a antiga aliança, mas que esses elementos perderam a sua continuidade quando Cristo encarnou, porque Cristo cumpre todas as cerimônias e símbolos e sacrifícios e sombras do Antigo Testamento.
Então agora é a partir de Cristo que nós então entendemos como Deus está chamando os gentios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 3, ele até diz que isso, o modo como os gentios iam participar em pé de igualdade com os judeus na nova aliança, de fato era algo que estava escondido no Antigo Testamento, não era tão claro assim. Mas aquele mistério oculto pelos séculos foi agora revelado, que os gentios são co-herdeiros da promessa de Abraão. Então, não é que os judeus estão em cima e os gentios embaixo, mas um ao lado do outro. Então, tanto judeu como gentio que crê no Senhor Jesus Cristo, então eles são inseridos, chamados para fazer parte do povo de Deus que Tiago está mencionando aqui nessa passagem. Então, Tiago coloca de um lado que os gentios, de fato, não devem ser obrigados a circuncidar e guardar a lei de Moisés, como estava acontecendo no meio do povo judeu. Mas, do outro lado, Tiago está preocupado de que esses irmãos não entrem em choque. Então, Tiago propõe uma conciliação entre eles ao oferecer essas 4 regras que, uma vez os gentios observando, faria com que eles estivessem muito mais próximos dos judeus. Vejam que, ao mesmo tempo que Tiago diz que os gentios não estão obrigados a circuncidar e guardar a lei de Moisés, ele não quer desprezar completamente os costumes judaicos. Por quê? Porque àquela altura, mesmo muitos judeus que se convertiam ao cristianismo, ainda continuavam com muitos costumes do Antigo Testamento. E os apóstolos, em momento nenhum, dizem simplesmente que tem que largar tudo e abandonar tudo, e que se alguém faz alguma coisa, isso está errado e é pecado. O próprio Paulo, em um momento que julgou oportuno, circuncidou Timóteo. E em outro momento que julgou oportuno, rapou sua cabeça em voto. Então, não era o simples ato de continuar realizando essas coisas como costume. Isso não era problema. O problema era quando pessoas como esses do grupo dos fariseus convertidos diziam que era necessário fazer essas coisas. E que sem essas coisas não era possível ter salvação, como ele diz lá no versículo 1. E o apóstolo Pedro rebateu isso dizendo que não, que ele reconhecia que é pela graça de Deus que tanto gentio como judeus era salvo. Então esse era o problema, era juntar a graça de Deus na salvação pela fé em Jesus Cristo com a obrigação de ter que guardar a lei de Moisés e circuncidar. Então Tiago, guiado pelo Espírito Santo, ele está propondo uma solução que não impõe obrigações para a salvação, mas que impõe sobre os gentios uma responsabilidade sobre a sua liberdade cristã. Então, a proposta de Tiago, no versículo 19, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Muitos desses gentios, eles vinham de um pano de fundo judaico. Eles não eram gentios fora do contexto judaico. Eram prosélitos do judaísmo, eram pessoas tementes do judaísmo. E para eles não era estranho. Tanto é que Tiago está dizendo aqui, olha, Moisés tem ensinado sobre isso desde os tempos antigos. Então isso é de conhecimento também dos gentios. Ele está dizendo isso, propondo que não seria estranho para o gentio essas observações. Então não seria estranho para o gentio que já estava acostumado com isso. E ao mesmo tempo, mantendo essas 4 exigências aqui, que está bem relacionada com a alimentação, com a dieta judaica, que era uma coisa muito forte, e também com as relações sexuais relacionadas com o culto. Isso no meio pagão era muito forte. Então, ao se afastar dessas coisas, esses gentios se tornavam aceitáveis para os seus irmãos judeus. Porque imagine, na mesma igreja tinha judeus e gentios. Se o modo de viver desse gentio fosse tão completamente oposto ao dos judeus, como eles iam conseguir conviver juntos? Então o apóstolo Tiago está preocupado que esses irmãos possam conviver como um corpo só de Cristo.
A igreja do Senhor estava sob risco de rachar, de ser rasgada no meio e se transformar numa igreja de judeu, outra igreja de gentil. O Tiago, quando ele faz a citação de Oséias, é para mostrar que não existe essa divisão. Judeus e gentios estão juntos. Paulo em Efésios diz a mesma coisa. Os gentios são co-herdeiros com Cristo, junto com os judeus. Então, essa solução, de um lado, preserva a verdade do Evangelho. A verdade é a salvação pela graça somente, mediante a fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que não afasta, não isola os judeus com todo o seu costume, com toda a sua carga de tradição. Aqueles que guardavam essas coisas só como costume, não aqueles que diziam, tem que fazer isso. Contra isso, a palavra de Deus diz não. Ao lado da obra de Jesus Cristo não existe nada, não existe obediência da lei, não existe méritos do homem, não existe boas obras, nada. Na obra de salvação, somente os méritos de Cristo nos salva dos nossos pecados. E assim, aquela reunião de igreja chegou a esse consenso, chegou a esse acordo, de tal maneira que, ao invés de judeus e gentios estarem se separando, eles estão se mantendo juntos. Tanto é que quando Silas e Judas levam a carta para Antioquia, quando essa carta é lida, os irmãos de Antioquia não ficam constrangidos. Rapaz, os irmãos de Jerusalém decidiram que a gente tem que guardar essas coisas, tem que observar essas coisas dos judeus. Eles não ficaram constrangidos. Eles ficaram alegres. Quando a carta foi lida, versículo 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Eles chamam de conforto as regras que aquela reunião decidiu impor sobre eles, como parte de sua responsabilidade cristã em abrir mão de sua liberdade em benefício e por amor dos seus irmãos judeus. Então, essa igreja recebe com alegria essa decisão. E essa mesma decisão é anunciada em todas as igrejas onde Paulo estava revisitando para fortalecer. Você pode ver isso no capítulo 16 e no versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas, vejam, com essa decisão as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então essa foi a solução pacífica que aquela primeira reunião entre as igrejas de Antioquia e Jerusalém tomaram e que promoveram a paz na igreja de Jesus Cristo, promoveram a união entre judeus e gentios, preservaram a verdade do Evangelho, que foi mantida com a pregação de que a salvação de todos, judeus e gentios, não era pela observância da lei, nem pela circuncisão, mas pela obra de Jesus Cristo, pela graça de Deus, pela fé no Salvador Jesus Cristo. Então, essa foi, veja como as duas igrejas estão trabalhando juntos para chegarem a uma resposta, a uma solução que, de fato, promovesse a edificação da igreja. Agora, é interessante que os últimos versículos parece deslocado, porque depois de relatar o concílio de Jerusalém, podemos perguntar por que relatar essa discussão de Pedro e Paulo, de Paulo e Barnabé aqui no final. Mas existe uma relação. No primeiro exemplo, a igreja cumpriu todas as etapas e chegou a uma boa solução. Mas esses versículos finais servem para mostrar que nós somos pecadores, que nós, às vezes, somos difíceis mesmo, e que, às vezes, nós não conseguimos superar as nossas teimosias, não conseguimos superar, desculpem, não conseguimos superar as nossas divergências. Então, vejam, dois homens de Deus, dos maiores missionários de todos os tempos, eles entraram no embate que não conseguiram chegar a uma solução. E naquele momento, a igreja de Antioquia reconhece que, naquela situação, o melhor que tinha que fazer era reconhecer que não tinha condição nenhuma de os dois trabalharem juntos, e admitiram, ainda que isso não seja
a coisa ideal e melhor a ser feito, a igreja reconheceu, admitiu que não tinha condição dos dois caminharem juntos, e apesar disso, nós lemos do versículo 40, que Paulo, quando seguiu a sua viagem, ele não foi contra a bênção da igreja e contra o amparo da igreja, pelo contrário, versículo 40, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então veja, a igreja, apesar da ocorrência, a igreja reconheceu, lamentou o fato, mas admitiu que naquelas circunstâncias a melhor coisa a fazer não era insistir para que os dois seguissem juntos, mas admitir que cada um poderia seguir em caminhos diferentes e ainda trabalhar no reino de Deus. E o que de fato se mostrou proveitoso, porque o próprio João Marcos, que aqui serve de motivo de divisão entre Paulo e Barnabé, lá na frente você vai ler sobre esse mesmo Marco nas cartas de Paulo, inclusive servindo Paulo na prisão. Então houve um restabelecimento posterior entre o apóstolo Paulo e Marcos, e as coisas então terminaram bem. Então, quando nós tomamos a decisão certa, agimos do modo correto, biblicamente, então nós podemos tirar muito proveito disso, até mesmo nas nossas reuniões atuais.